A Polícia Federal acabou de fechar o cerco contra o Lulinha e Lula da Silva acabou de ser avisado do que vai acontecer aqui nas próximas horas contra o Lulinha. E o clima, gente, tá? É de desespero dentro do Palácio do Planalto. Clima de desespero dentro do governo Lula, na esquerda, no PT. O ministro André Mendonça simplesmente chocou Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques desta bomba que inclusive saiu agora no jornal O Globo, que eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Lula acabou de ser avisado do que vai acontecer contra o Lulinha nas próximas horas e entrou em desespero. Esta é a bomba que explodiu, que abalou as estruturas de Brasília e do governo Lula que agora, principalmente da campanha do Lula que agora, neste exato momento. Claro, gente, tá? Além dessa, outras várias informações, já sabem como é que funciona. Não tô dando spoiler de tudo que eu vou trazer, por vídeo não ficar muito longo, para eu trazer o máximo de notícia no menor espaço de tempo. Tá bom, gente? Tá? Espero que vocês estejam gostando aí desse formato de mais informações e menos spoiler aqui no início. Antes de tudo, claro, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente? Tá? Se tiver de pé, senta, pega o cafezinho, fica bem confortável. A Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, tá fechando o cerco contra o Lulinha. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula, gente, tá desnorteado. O Lula tá devastado. Segundo aqui matéria publicada no jornal O Globo, a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, planeja chamar Lulinha para depor presencialmente sobre suspeita de tráfico de influência. Resumindo, com isso aqui, eu acho que a Polícia Federal pegou o Lulinha de surpresa. Polícia Federal pegou o Lulinha de surpresa e afirmou que sim, existe possibilidade da Polícia Federal chamar o Lulinha para depor, só que pior, presencialmente. Ele tem que estar aqui para depor na Polícia Federal, só que existe um grande temor, existe medo de que após, né? Ele vai ali, vai depor, vai responder as perguntas da Polícia Federal. O grande temor do Lula, o grande desespero, é que ele receba voz de prisão após responder as perguntas da Polícia Federal. Por exemplo, se ele entrar em contradição, se ele mentir, se ele omitir, se ele tentar esconder alguma coisa que a Polícia Federal já tem acesso à informação. Então, é esse o motivo do desespero. O grande motivo do desespero do Lula é que após, né, depor na Polícia Federal, responder as perguntas da Polícia Federal, a Polícia Federal encontre, né, respostas inconsistentes, aquela com que eles já têm acesso através das investigações, e que isso resulte na prisão do Lulinha. Vocês vão entender. A Polícia Federal deve chamar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, para prestar um depoimento presencial no âmbito de investigações que apuram se ele cometeu tráfico de influência junto ao órgão do governo federal, ao Palácio do Planalto. Nos últimos dias, o filho primogênito do Lula passou a ser alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal que tramitam no STF. 2 deles estão sob a relatoria do ministro André Mendonça e 1 sob a relatoria do Flávio Dino. O presidente Lula já disse publicamente que seu filho seja formalmente acusado ou convocado pela justiça, ele virá ao Brasil. Segundo Lula, se ele for convocado, vai vir ao Brasil. O advogado de Fábio Luiz, Marco Aurélio, também afirmou que se for demandado pelas autoridades, seu cliente comparecerá para prestar esclarecimentos. Então, diante disso, os investigadores avaliam que seria o caso de o empresário dar explicações de maneira presencial. Então, os investigadores da Polícia Federal querem que ele seja questionado
de maneira presencial, o que é mais produtivo para as investigações. Segundo aqui a imprensa, ele vive na Espanha, né? Vive na Espanha. Inclusive, muitos dizem até que ele tá foragido, né? Tá foragido, tá com medo de ser preso. E aí, gente, então a Polícia Federal fechando o cerco contra o Lulinha, pegou o Lulinha de surpresa com isso aqui. Imaginem só. Porque ele poderia responder as perguntas da Polícia Federal de forma remota, mas não. É presencialmente. E existe um certo temor, tá, gente? Tem essa conversa ali nos bastidores de Brasília, de que existe um medo de que após responder as perguntas, a Polícia Federal identifique respostas inconsistentes. Pode ser que ele minta em algum momento, seja feita uma pergunta que a Polícia Federal já tenha a resposta através das investigações, e se ele mentir, ele pode receber voz de prisão, e aí é o desespero que está tomando conta, gente. E aí, vocês acham que o Lulinha vai vir para prestar esclarecimentos com a Polícia Federal? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Agora, saiu aqui uma notícia que me chamou muita atenção. Eu acho que esse pessoal do PT, os aliados do Lula, eu acho que eles pensam que na nossa testa deve estar escrito aqui a palavra trouxa. Só pode. Vejam só a narrativa que eles estão tentando criar para blindar o Lulinha. É surreal, gente, tá? É surreal o nível baixo que eles conseguem descer para tentar proteger o filho do Lula. Vejam só isso aqui. Lulinha vive em condições precárias na Espanha, diz vice-presidente do PT. Esse aqui, gente, tá? É o Washington Quaquá, inclusive agressor de bolsonarista dentro do Congresso Nacional, né? Ele que deu acho que um tapa na cara de um parlamentar bolsonarista no Congresso Nacional. Num passado aí não tão distante, eu não vi nada acontecendo contra ele. Se fosse o contrário, o bolsonarista já tinha sido expulso, já estava até preso. Tornozeleira, preensão de passaporte. Se fosse um bolsonarista agredindo aqui o petista, nossa, tinha caído. O mundo tinha caído. Mas como é o contrário, até agora eu não vi nada acontecendo com ele. Mas voltando aqui ao assunto. Segundo o presidente do PT, ex-vice-presidente do PT, o Lulinha tá passando fome, o Lulinha tá passando por necessidade, o Lulinha tá passando por situações precárias. Quem aí acredita nisso aqui? Vocês acreditam nisso? Que o Lulinha está vivendo em condições precárias lá na Espanha? Vocês acreditam nisso aqui, gente? Pois é. É a nova narrativa que estão criando para blindar. Estão partindo para o desespero, né? Tá aqui, ó. O vice-presidente nacional do PT, o prefeito de Maricá, né, o Washington Quaquá, afirmou que o Lulinha vive em condições precárias, tadinho, na Espanha, e negou que o filho mais velho do presidente Lula tenha usado a posição do pai para enriquecer. As declarações foram dadas em entrevistas ao portal Poder 360 nesta quarta-feira. Quaquá declarou conhecer o Lulinha e disse que a situação financeira contraria as suspeitas. Conheço bem o Lulinha. É um cara que vive hoje em condições espartanas ou condições precárias, inclusive na Espanha. Aqui, gente. O grande aliado do Lula, Washington Quaquá, o agressor lá do Congresso Nacional, disse que o Lulinha vive em condições precárias. Mas assim, essa conta não bate, porque recentemente a Polícia Federal, né, vazou aí na imprensa que o Lulinha movimentou quase 20 milhões de reais. Como que um cara que movimentou quase 20 milhões tá passando fome, tá passando por situações precárias? Ou será que o Washington Quaquá realmente não sabe do que está acontecendo nos bastidores lá no íntimo do Lulinha? Será que isso aqui é só uma narrativa que estão tentando criar para proteger o Lulinha? Porque assim, a conta não fecha, gente, tá? Basta vocês darem um Google que a própria Polícia Federal deixou vazar na imprensa. Lulinha movimentou quase 20 milhões de reais.
Como que uma pessoa que movimenta quase 20 milhões está passando por situações precárias? Eu acho que o Quaquá tem que dar alguns Google, tem que ir lá no Google, dar umas pesquisadinhas antes de tentar, em ato de desespero, passar por uma vergonha dessa, né? Porque o Washington Quaquá passou por uma vergonha, né? Cara que movimentou quase 20 milhões, mas que esse cara tá passando por situações precárias? Isso é desespero, gente. Pra mim só tem um nome. Isso aqui é desespero. E para acabar de completar, ainda tem mais essa aqui. Lula sobre caso de ex-assessor. Quem nunca pegou empréstimo? Então, assim, gente, depois de tudo que a Polícia Federal descobriu, que vem revelando, que o ex-chefe de gabinete do Lula tá atolado aí, né? Foi engolido por esse escândalo de corrupção envolvendo Lulinha, Roberta Luxinger. O Lula ainda teve a pachorra de proteger o seu assessor. É surreal, gente. Lula sobre caso do assessor. Quem nunca pegou um empréstimo? O Lula ainda tem a coragem de proteger o seu ex-assessor em meio a esse furacão que o cara tá envolvido. É surreal, gente, tá? Aqui, o presidente Lula minimizou a repercussão do empréstimo, né, de 249 mil que envolve seu ex-chefe de gabinete, conhecido como Marcola. Apesar disso, o petista manifestou apoio às investigações da Polícia Federal em declaração que ocorreu durante reunião com representantes do PSOL e da rede nesta última quarta-feira. Ele disse isso aqui, ó. Quem nunca pegou empréstimozinho, né? Quem nunca pegou empréstimo? Indagou Lula no evento, conforme informação do jornal Gazeta do Povo. Então, assim, gente, se tá apertado, Roberta Luxinger. Tá devendo cartão de crédito? Roberta Luxinger. Tá devendo algum agiota? Roberta Luxinger. Tem boleto atrasado? Roberta Luxinger. Roberta Luxinger é a solução. Esse povo subestima a inteligência do povo brasileiro, gente. Esse povo subestima a inteligência do povo brasileiro, porque não tem outra justificativa, perdão. Vamos lá, porque tem mais, gente. Revelado um dos motivos da reunião do Lula. A reunião cabulosa, né, entre os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, representados nas figuras de Lula, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes. Parece que o Zanin também participou dessa reunião, foi o intermediário. Pois bem, gente, tá o ex-advogado do Lula. O que é que tá acontecendo, gente? Tá, segundo informações reveladas aqui na imprensa, um dos motivos, uma das pautas da reunião foi o Jorge Bessias. O Lula, gente, não desistiu e tá louco, enlouquecido para que o Davi Alcolumbre coloque para ser sabatinado de novo o Jorge Bessias. Mas parece que o Lula não teve sucesso. Em encontro articulado pelo STF, Lula e Alcolumbre se reúnem e Bessias, quer dizer, o Messias volta à pauta. O Lula, gente, não... Na verdade, assim, o Lula recebeu o não. Agora ele quer a humilhação. Porque só pode ser. Tá aqui. Depois de cerca de 3 meses de afastamento, né, os presidentes da República, Lula, e do Senado, né, Davi Alcolumbre, se reuniram na noite da última terça-feira em Brasília, em um primeiro passo para que a bandeira branca seja finalmente hasteada de parte a parte. Segundo o Puro Oeste, quem articulou o encontro entre Lula e Alcolumbre foi o ministro Zanin, o ex-advogado do Lula e ministro do STF. Tá aqui. O ministro Flávio Dino, que comandou a pasta da Justiça e Segurança Pública no início do governo, também foi indicado por Lula ao Supremo, ajudou a fazer a ponte entre os chefes do Executivo e Legislativo. O encontro aconteceu na residência do ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com pessoas próximas a Lula e Alcolumbre, a reunião foi cordial e informal. O encontro cumpriu seu objetivo principal, que era reaproximar Lula e Alcolumbre e retomar o canal de diálogo entre ambos. A conversa durou cerca de 3 horas. Segundo a apuração da Oeste, entre os assuntos abordados da conversa estava a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo.
Este foi, aliás, o motivo da interrupção das conversas entre Lula e Alcolumbre. Esse, aliás, foi o motivo da interrupção das conversas entre Lula e Alcolumbre em abril deste ano, quando o Senado rechaçou a indicação do petista para Messias, que Messias assumisse a cadeira. O Davi Alcolumbre deu um chega para lá no Lula, agiu nos bastidores, parece juntamente com o ministro Moraes, para a derrubada da indicação do Lula, e Jorge Messias saiu derrotado, Lula saiu derrotado, e parece que o Lula não desistiu. Além do não, o Lula ainda quer humilhação, quer ser humilhado novamente pelo Davi Alcolumbre, porque não tem outra explicação, gente, tá? Que desespero é esse? Agora, eu termino esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Por que vocês acham que o Lula tá desesperado para colocar o Messias no STF? Colocou o seu ex-advogado, seu grande amigo de longa data, Flávio Dino, desde a época que ele era magro, segundo o Nicolas Ferreira. E por que ele está desesperado para colocar o Messias? Na opinião de vocês, qual o motivo desse desespero do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Carvajal, o fantasma que assombra a campanha de Lula. Ao que tudo indica, tem uma bomba atômica vindo dos Estados Unidos em direção, vai atingir em cheio a campanha do Lula, gente. Tem a ver com o Carvajal, aquele braço direito do ditador e sanguinário Nicolás Maduro. É só assistindo que vocês vão ter acesso a essa bomba que está a caminho do Lula. Vejam só. Carvajal, o fantasma que assombra a campanha de Lula. Quem é que disse isso? Quem é que falou que o Carvajal pode atrapalhar o Lula, Jamil? Eu dou um algodão doce se você descobrir qual mídia no Brasil que divulgou o medo que eles estão no Carvajal. Um algodão doce, valendo? Divulgaram já é uma surpresa. É. Quem que no Brasil fez isso? Falou? Não, Brasil 247. Mentira! Brasil 247. Vamos lá, olha isso aqui. Há um personagem que o Palácio do Planalto certamente gostaria de apagar da história. Não é Nicolás Maduro. Maduro já virou rotina. Quando aparece, basta um assessor dizer que o Brasil respeita a autodeterminação dos povos, o outro fala em diplomacia, um terceiro muda de assunto e a máquina segue funcionando. O problema atende por outro nome, Hugo Carvajal. Todo regime produz seus fantasmas. A União Soviética teve desertores da KGB, a Alemanha Oriental teve os oficiais da Stasi, a máfia sempre produziu Pentiti e o chavismo fabricou Hugo Carvajal. Durante anos, foi um homem que sabia onde estavam enterrados os cadáveres políticos. Não literalmente, embora tratando-se da Venezuela, nunca se possa afirmar isso com absoluta tranquilidade. Ele dirigiu a inteligência militar, ele era o chefe da inteligência na Venezuela. Frequentava as salas onde as decisões realmente eram tomadas, aquelas que não entram jornalistas, diplomatas, nem professores universitários convidados para seminários sobre democracia participativa. Agora ele está preso nos Estados Unidos e descobriu aquilo que todos os delatores descobrem cedo ou tarde. A informação vale mais do que dinheiro. Nos presídios americanos existe uma moeda mais valiosa que dólares. Ela se chama cooperação. Quanto mais útil você for para os promotores, menores podem se tornar as décadas que passará vendo o sol nascer por trás das grades. É um incentivo poderoso para a memória. Subitamente, os homens que passaram 20 anos sem lembrar de nada começam a recordar reuniões, contas bancárias, codinomes, telefones, passaportes, empresas fachadas e conversas que julgavam esquecidas. A memória é um músculo extraordinário quando a alternativa é morrer na prisão. É aqui que Brasília deveria começar a prestar atenção. Não porque existe hoje alguma nova acusação contra Lula. Não existe, tá, gente? Não porque Carvajal tenha apresentado documentos inéditos. Também não apresentou. Mas porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que ainda está guardado na cabeça do antigo chefe da inteligência chavista. E política vive muito mais de expectativas do que fatos consumados. A esquerda brasileira tentou vender a ideia de que o assunto morreu em 2021. Não morreu, apenas entrou numa gaveta. Naquele ano, Carvajal afirmou à justiça espanhola que o governo venezuelano financiava movimentos políticos de esquerda em diversos países e incluiu Lula entre os nomes mencionados. O Carvajal disse isso em 2021. A investigação relacionada ao partido Podemos acabou arquivada sem que essas alegações fossem publicamente corroboradas. Isso lá na Espanha, tá? E desde então, Carvajal não voltou a repetir a acusação contra o presidente brasileiro em documentos públicos, apenas aqueles lá à época. General delator, que já denunciou Lula, pode negociar com Trump
E é isso que você precisa entender. Perdão, não foi a 47, foi a revista Fórum. Foi a própria revista Fórum, publicação dedicada há anos à defesa do Lula, que resolveu tirar Hugo Carvajal do esquecimento e publicar que o ex-general deveria negociar com Trump e lembrar que ele já havia citado o presidente brasileiro. É um caso raro de fogo amigo. Resumo da história. A própria revista Fórum, revista de esquerda, está dizendo: o Lula certamente deve estar perdendo o sono, porque ele deve estar com o pique na mão. Sim. O Carvajal, a qualquer momento, pode descobrir que vai ser muito melhor para ele dizer: ô Trump, você está tendo problema com o Lula? Quando é que eu tenho algo a dizer. Semana passada. Interessante isso, porque essa semana vai voltar essa discussão com relação à Venezuela. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que o presidente Trump hoje pela manhã colocou a bandeira americana em cima de todo o país, do país da Venezuela, e colocou o 51º, que dá a entender que seria um outro estado americano. Ele só colocou isso. Essa semana começam, né, as renegociações com relação à redemocratização da Venezuela. Imagino que a González, como é o nome dela mesmo? A que está no poder no momento, esqueci o primeiro nome dela, deve estar lá, né, também um pouquinho, está contribuindo, porque ela também é pombo sujo, sim, tá, gente? Fica bem claro, mas ela está contribuindo, já sabendo que vai conseguir, sim, um exílio, uma redução de pena. Só uma coisinha rápida, só para te ajudar aí. Uhum. Lembrando que ela é pombo sujo e é o marido dela quem estava negociando toda a criação da Smartmatic lá na Venezuela, quando eles estavam combinando com o Chávez como fazer a fraude das urnas. É, gente, um mais sujo que o outro, né? Agora, a atual presidente, Nicolás Maduro, Hugo Carvajal, e a casa caindo, né, gente? A casa caiu para o Maduro, a casa caiu para Hugo Carvajal. Porém, segundo aqui a matéria divulgada na revista Fórum, diga-se de passagem, uma revista esquerdista, passadora de pano para o Lula, a revista Fórum colocou na manchete dela aqui, ó, Carvajal, o fantasma que assombra a campanha do Lula. Já pensou, gente, agora, durante a campanha, o Lula desesperado para se perpetuar no poder, de repente surge um grande problema. Hugo Carvajal decide abrir o bico e contar tudo que ele sabe sobre o relacionamento entre Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. Outrora, ele já, né, andou preocupando ali, dizendo que o chavismo, né, estava ali custeando, né, a esquerda, Lula da Silva. O Lula ali já ficou extremamente preocupado, mas parou ali. O Carvajal não disse mais nada. Porém, se o cara chegar, né, num tribunal, descobrir que vai passar o resto da vida na cadeia, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. De repente ele pode começar a lembrar de coisas, pode lembrar de lugares onde ele colocou documentos importantes, onde ele colocou provas importantes. Vai que no meio dessas provas tem algo estarrecedor que possa ser utilizado contra Lula da Silva. Gente, eu falo pra vocês que um cara, quando tá ali recebendo a notícia que vai apodrecer na cadeia, tudo pode mudar. E é exatamente esse o motivo, né, que o Carvajal se tornou o fantasma que assombra a campanha do Lula, porque ele sabe muita coisa que envolve Lula da Silva e o governo venezuelano ditador Nicolás Maduro. O que vocês acharam aqui dessa bomba, gente, tá? E mais bombástico ainda é tudo isso está na revista Fórum. E o Lula em plena campanha. Qual será o objetivo da revista Fórum em revelar que essa bomba, que pode estar vindo em direção ao Lula, direto dos Estados Unidos, mais precisamente do Carvajal? Coloque aqui embaixo, gente, a opinião sincera de vocês. E agora, gente, agora de uma vez por todas, vocês vão descobrir por que o Flávio Bolsonaro escolheu o Alfredo Gaspar para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva. Por que o Flávio escolheu o Alfredo Gaspar como vice para enfrentar Lula? Agora vocês vão saber o verdadeiro motivo.
Vocês vão gostar. Vejam só. Flávio Bolsonaro escolheu Alfredo Gaspar como seu vice e tem um lado da história que você precisa entender. Dia 24 de maio eu postei esse vídeo aqui no qual eu falava isso. Filho do Lula pode ser preso a qualquer momento e a maior bomba dessas eleições de 2026 está prestes a estourar. Teve um contraste que aconteceu hoje que enquanto o Flávio indicava o seu vice, Alfredo Gaspar, eu já vou falar nele, algumas outras coisas estavam acontecendo em Brasília. O ex-chefe de gabinete de Lula pede para deixar a campanha do petista. Olha o horário aqui, gente. Olha o horário. 11h18 sai essa matéria. Mais ou menos no mesmo período que o Flávio estava anunciando seu vice. A decisão ocorre em uma investigação da Polícia Federal sobre repasse recebido por ele. Sobre repasse recebido por ele por quem? Já vou contar para vocês. Antes, eu quero que vocês entendam. Esse cara é o tal do Marcola, que é o assessor pessoal que deixou o cargo para atuar na campanha e agora deixa a campanha do Lula. E o que ele fazia de fato? Ele era o cara de extrema confiança do Lula, o cara que levava o telefone pro Lula atender, o cara que, foi mensageiro do Lula, inclusive na prisão e na presidência da República. Enfim, agora ele pediu para sair da campanha de Lula em meio à investigação. Por quê? Porque a investigação aponta que ele recebia dinheiro da tal da Roberta Luchinger, amiga de Lulinha e do careca do INSS. Prestem bem atenção nessa história. Aí tem um detalhe, já foi aberto no Supremo o terceiro inquérito contra o Lulinha. Tráfico de influência, lavagem de dinheiro, corrupção, envolvimento no caso do INSS e o cara tá lá na Espanha. E agora, para piorar, pegaram mensagens do Lulinha expondo a estratégia para esconder dinheiro no exterior. Conversas citam Luxemburgo como destino para recursos e tratavam de alternativas para escapar do escritório de órgãos de controle. Basicamente, o filho e o homem de confiança do Lula estão sendo investigados diretamente no caso do roubo dos velhinhos do INSS. E é assim, nessas alturas tem 3 inquéritos, já tem prova suficiente, logo a casa vai cair. Aí vocês lembram do vídeo que eu postei. A estratégia do Lula agora. Lula indica que manterá a distância segura de Lulinha e Marcola. Agora, daqui a pouco ele vai dizer que o filho é do Bolsonaro, né? O filho não era meu, o filho era do Bolsonaro, né? Só que falta. Aqui entra o grande detalhe. E o Alfredo Gaspar? O Alfredo Gaspar não é nada mais, nada menos do que o relator da CPI do INSS, que indiciou um monte de gente, e dentre elas o Lulinha. E esse relatório do Alfredo Gaspar, que ele é um promotor de carreira, foi derrubado pelo PT. Isso mesmo, vocês ouviram? O PT não queria que investigasse o Lulinha, ele fez todo o relatório. Esse material que ele apresentou, inclusive, indiciou um monte de corrupto que roubou os nossos velhinhos, e o PT simplesmente disse: vamos votar contra, vamos derrubar esse relatório. Detalhe, caiu na mão do André Mendonça e agora a coisa tá rodando. Então, esse é o vice. O vice escolhido para o momento certo, uma situação que você precisa, de um lado, quem de fato investigou, inclusive indiciou, e do outro lado, quem está sendo investigado. Simples. A gente tem uma chapa de bandidos e a outra chapa de quem está querendo investigar os bandidos. Tá aí. Essa foi a escolha do vice. Tá aí o motivo do desespero, inclusive Alfredo Gaspar, que pediu a prisão do Lulinha, gente, tá? Para desespero do Lula, foi esse o escolhido por Flávio Bolsonaro. Uma chapa imbatível, né, gente, tá? Chapa imbatível do Flávio Bolsonaro. Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, a coisa tá feia pro Lulinha, né? Será que pode piorar? Piorou, gente, tá?